Olha quem tá aqui de novo. Pois é, não sei se vocês foram abençoados ou outra coisa com a minha presença aqui em todas essas aulas sobre tempos verbais, né? Já vimos o presente. O presente nos deixou, na verdade o presente tá aqui, né? Mas agora nós vamos ao passado. Né? Vamos visitar o passado numa aula emocionante. É emocionante no sentido de, ai meu Deus, eu tenho que decorar tudo isso. Mais ou menos isso, né? Mas vamos lá. Falando sobre o passado, na realidade a gente vai falar sobre dois passados, né? Só que agora é só o simple past, ou past simple, tanto faz. Eu gostaria de que vocês mencionassem um momento no passado. Na realidade, eu quero que vocês mencionem, vocês imaginem, na realidade, uma linha do tempo, que isso aqui é o passado. E aí no passado eu tenho 3 ações distintas, tá? Tô lidando com ela separadamente. O que eu quero mostrar para vocês é que, quando a gente fala de simple past, a gente está falando de um passado que aconteceu e pronto. É uma coisa pontual. E, principalmente, é uma coisa que aconteceu no momento que a gente sabe que aconteceu. Não é um passado, momento indeterminado, tá? Então, assim, tô levando em consideração o dia de hoje. Vamos imaginar que o passado do dia de hoje, tá? Primeira ação aqui, I had breakfast at 6. Então, o primeiro verbinho que a gente tem aqui é esse cara aqui, o had. Beleza, vou até botar já ele aqui bonito pra gente já ir gravando algumas coisas. Depois eu tenho essa outra ação que aconteceu depois. Por que ela aconteceu depois? Primeiro, tá na linha do tempo diferenciada e olha os horários, tá? Então, Susan went to work at 10. Então, Susan foi para o trabalho às 10. Então, novamente, eu tenho outro verbinho aqui que eu quero colocar aqui pra vocês. E agora, a gente tem uma outra, que é o David, ou David, ou Davi, nunca sei como chamar. Então, o David arrived at school at noon. Nesse momento aqui, eu tenho uma expressão diferenciada, tá? Essa expressão aqui significa meio-dia, mas também tá expressando sempre um tempo, né? Quando a gente fala de verbos no passado, a gente tem um detalhe importante para saber com relação a eles, que é a situação de verbos regulares e irregulares. Né? Saber que a ação está no passado é importante por vários motivos. Mas para eu saber que a ação está no passado, eu tenho que reconhecer o verbo no passado. E aí foi o que eu falei desde o começo, quando a gente vê as nossas primeiras aulas lá do projeto. Que eu falei, pega texto, sublinha os verbos do texto, vai fazendo um caderninho para vocês. Por quê? Porque agora é o momento essencial. Você vai fazer uma prova. E para fazer uma prova de uma língua, você tem que ter vocabulário. Você tem que reconhecer as coisas. E é o que eu sempre falo. Se você não reconhece o verbo, você não sabe o que está acontecendo. Eu posso botar João, Joana. E aí você não sabe o que é o verbo aqui no meio. Tanta coisa que pode ter acontecido. Então, assim, tem que fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, já tinha que estar fazendo. Mas se não fez, então vamos correr atrás. Ainda temos uns diazinhos aí, né? Vamos lá. Então, voltando ao assunto do verbo no passado, né? Quando a gente fala de verbos no passado, eu vou ter que prestar atenção no verbo. Por quê? Porque o verbo no passado, ele tem 2 características, tá? Ele pode ser o verbo que a gente chama de verbo regular. O que seria um verbo regular? É que segue um padrão, né? A gente tem um padrão de mudança nele. E a gente teria o verbo irregular. E aí, gente, é a loucura. É a coisa doida. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, tá? A gente só vai saber se a gente começar a praticar bastante, ver bastante esses verbos, que aí vai vir automaticamente. Ele não é de uma hora para outra, não. O verbo regular, ele tem um padrão nele que é a presença dessas 2 letrinhas no final. Então, eu posso afirmar que esse cara aqui é um verbo regular. Não que eu tenha adicionado as 2 letrinhas, mas que tenha a presença das 2 letrinhas. Lembra da situação do S? A mesma coisa, mais ou menos. Agora, um verbo irregular, eu tenho várias mudanças. Eu tenho, por exemplo, a mudança do verbo go, que eu gosto de chamar a atenção, porque o go, ele muda completamente, ó. Ele vira outra palavra. O verbo, por exemplo, have, que eu já botei ali também, que eu omito essas 2 letras e eu troco pela letra D. Eu tenho, por exemplo, o verbo sing, que eu vou trocar essa letrinha aqui, ó.
Vai virar sang. E eu tenho exemplos aqui, porque eu ainda vou falar mais de coisa ali. Eu tenho, por exemplo, o verbo buy, que eu vou deixar todas as letras. Mentira, eu vou deixar só o B. O resto vai crescer um pouquinho, ó. Bought. E é claro, gente, gostaria de lembrá-los que a gente ainda tem os verbos que continuam a mesma coisa, né? Eles continuam a mesma coisa na escrita, né? Por exemplo, o verbo read, ele no passado vira read. Só que a pronúncia é diferente, a escrita é a mesma. A gente tem, vou botar 2 exemplos só aqui, de verbos que não mudam. Por exemplo, o verbo hurt e o verbo cut. São verbos que continuam a mesma coisa. E aí eu tenho que prestar atenção no contexto para saber se é presente ou passado. Mas eu tenho outros verbos, olha só. Vou botar alguns exemplos aqui só para vocês ficarem com eles na cabeça. Think, see, o próprio get, que é um verbo que a gente usa muito, né? O verbo sing eu já botei. Drive. São verbos que são irregulares. Olha, o see no passado é só. O think, thought. O get vai virar got. E o drive, drove. Então, assim, existem várias mudancinhas que acontecem. A gente não tem como chegar e falar, olha, a mudança é só essa, vou botar só essa letrinha. Não, não tem como. É uma situação que vocês têm que ir trabalhando para gravar. E aí vai fazer exercício, vai ver texto, vai escrever, porque a melhor coisa de tudo é você escrever para você saber como é que é o verbo no passado. Isso aqui, gente, são só exemplos do que a gente tem de irregular. A lista é homérica, tá? A lista é muito grande, mas uma lista bem legal é qualquer lista que você pegue de curso de inglês. Aquelas listas ali vem basicamente com os verbos principais que a gente precisa nesse momento, né? Então vem para você ficar sabendo quais são os passados do verbo. É super legal. Se você não tiver nem nada disso, fala com o seu professor ou até mesmo dá uma olhada na internet, bota lá principais verbos em inglês, né? Principais verbos irregulares em inglês, que vai ter lá uma listinha para você. É super importante você ter essa listinha, né? Já devia ter feito essa listinha há muito tempo, mas vamos lá. Vamos devagar, né? Não vamos falar o que a gente não fez, vamos falar o que a gente pode fazer. Beleza? E aí, se eu tenho o verbo irregular que muda dessa maneira, né? Eu tenho também o verbo irregular. Não, perdão. Se eu tenho o irregular que muda assim dessa maneira, eu tenho o regular. E aí, como eu falei, o regular é a galera que segue o padrão do ED. Então, assim, a maioria deles, dos regulares, eu vou botar só o ED, tá? Mas vai ter uma galera que eu vou botar D, somente. Vai ter um pessoal, que é aquele pessoal, né, do Y, que vai ser o estranho. Vou ter aqueles 2 padrões de novo, né? O padrão que eu boto só o ED e o padrão que eu tiro o Y e boto o IED. E a mesma coisa acontece com aquela galera que termina em consoante, vogal, consoante, tá? Vai ter a galera que eu só vou botar o ED e a galera que eu tenho que dobrar a última consoante e botar o ED. Então, isso aqui, ó, a gente já tinha visto qual era o padrão. Tudo, por exemplo, aqui, se for tônica, eu vou ter que fazer isso. E aí a gente perdeu alguém. A gente perdeu porque o begin veio pra cá. Na realidade veio o begin, daqueles exemplos que a gente deu, e veio o run. Perdemos os dois, né? O begin vai ser begun, e o run vai ser ran. O passado. Agora, temos outros exemplos, né? A galera que tem uma sílaba só. Tem o prefer também, que é outro verbo que é assim. Então, dobro e boto o ED. Os mesmos exemplos continuam com relação ao que não é tônico, o listen, né? A parte tônica é o listen, é a primeira parte, não a última, que é da consoante, vogal, consoante. Então, aqui eu só boto o ED. A mesma regrinha, né? Se antes do Y vem uma consoante, se antes do Y vem uma vogal.
Aqui tranquilo, vou botar o play de novo. E aqui eu vou botar só o study, porque a gente perdeu alguém. Perdemos o fly. O fly veio pra cá, ó. O fly virou flew. Fly flew. Tá? Mas essa galera aqui, ó, é D, corta e é D. Regrinha que a gente já tinha visto, então tá tranquilo. Agora, pessoal que termina, olha, dance, vou botar o lie aqui, porque o lie agora pode se encaixar dessa maneira. Só que é o lie de mentir, tá? Então, quando eu falo desses caras aqui, ó, só boto o D, porque ele já tem um E. De resto, gente, ó, cook, watch, listen, já botei ali, né? Teach. Não, teach é irregular. Ah, tá bom, cook, watch. Tem muito exemplo aí pra vocês. Cooked, watched. Então, a gente tem essa regrinha básica. Então, assim, quando a gente fala de passado simples, ele não é tão simples assim, né? Já perceberam isso? Temos que estudar os verbos regulares e irregulares, porque senão a gente não consegue partir para a próxima parte do verbo no passado. Então, quando a gente fala de verbo no passado, a primeira coisa que eu mencionei é uma ação que aconteceu no passado em um momento determinado. Beleza? Beleza. Agora, para eu fazer a afirmativa do meu verbo no passado, eu tenho que prestar atenção para ver se é verbo regular ou irregular. Então, vou fazer um exemplo aqui. He saw the girl, por exemplo. Ele viu a menina, né? Que verbo é esse? É o verbo see. Então, eu sei de que verbo eu tô falando. Esse trabalhinho aqui, ó, vocês têm que fazer para vocês poderem praticar. Aí, por exemplo, vou botar outro verbo aqui. Vou botar um regular agora. They studied a lot. Não é porque o meu verbo tá com ED no final que eu vou simplesmente tirar o ED quando eu quiser, tá? Presta atenção. Esse verbo aqui, na base, é o verbo study. Por que eu tô falando na base? Porque a gente chegou naquele momento de novo. Falamos de presente simples, falei dos verbos principais que tinha que usar o do, o does. Agora, na outra aula, falamos sobre presente contínuos, que a gente tinha que usar o verbo to be, porque ele era auxiliar partícula, já estava desde o começo. Agora, esses caras aqui, eles não são auxiliares, eles são os verbos principais. E aí, com o verbo principal, na hora de fazer negativo e interrogativo, eu não posso simplesmente usar o verbo principal. Lembra daquela estratégiazinha? Não segura, não tem como segurar. Então, eu tenho que precisar de um auxiliar. Agora, nós temos um só auxiliar para o passado, que é o did. Para eu fazer interrogativa e negativa, eu vou ter que usar o did, tá? A mesma estratégia, a mesma. Então, eu vou pegar aqui, ó, he did not, ou lembra, vamos fazer ele juntinho, didn't, já tá com passado no auxiliar, não permaneço com passado no auxiliar, vou trocar, na realidade, vou ficar com o passado no auxiliar e vou tirar o passado do verbo principal. He did not see the girl. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu botar esse verbo, essa frase aqui na negativa ou na interrogativa, por eu estar usando o auxiliar, eu tenho que botar o verbo na base. Simples assim, ó. Auxiliar na frase, verbo na base. Grava esta porcaria. Auxiliar na frase, verbo na base. Porque se você tiver o auxiliar na frase, ó, they did not ou didn't, auxiliar na frase, verbo na base. Study a lot. Fizemos a negativa dos dois. Para fazer a interrogativa, aquele mesmo esquema. Bota o auxiliar na frente do sujeito. Então, vai ficar did he see the girl? Auxiliar na frase, verbo na base. De novo. Did they study a lot?
Auxiliar na frase, verbo na base. É mantra, basicamente. E aí, quando eu for fazer a resposta, da mesma maneira que a gente falou sobre o simple present e o present continuous, eu vou usar o próprio auxiliar. Então, vai ficar yes, he did, no, he didn't. Aqui vai ficar yes, they did, no, they didn't. Então, para eu poder falar sobre o passado, eu tenho que fazer uma mudança no verbo. Eu não posso simplesmente colocar o verbo do jeito que ele é. E cada verbo tem a sua mudança, né? A gente tem que lembrar da listinha, a gente tem que estudar a listinha, por senão vocês vão ficar perdidos, não tem jeito, tá? E aí, quando a gente está falando de verbo no passado, sem ser o verbo to be, que a gente vai falar depois, quando falar sobre o past continuous, sem ser o verbo to be, a gente está falando de verbos principais. Gente, se é verbo principal, precisa de auxiliar na hora de fazer a negativa e interrogativa. Os únicos auxiliares que entram na frase depois, ou seja, que não estavam lá desde o começo, é o did, o do e o does, ou seja, o famoso DDD. Você, quando vai ligar para um outro estado, você tem que colocar o DDD. Esses caras, quando eles vão fazer a interrogativa e a negativa, eles têm que colocar o DDD. Cada um no seu lugar, óbvio. Passado eu vou usar o did. Presente eu vou usar o do e o does. Mas eu não vou fazer isso se eu tiver um verbo que é auxiliar partícula, ou seja, verbo modal e verbo principal. E verbo do, does, did. Entendeu? Só vou usar verbo to be. Isso. Só vou usar isso daqui, quando tiver o verbo principal. Então, vamos lá. Recapitulando a situação. Quando a gente fala de passado, a gente está falando de uma ação que aconteceu em um momento determinado no passado. Beleza? O verbo tem modificações especiais. Nós temos aqueles dois tipos de verbo. O verbo regular, que é o do ED, e o verbo irregular, que é uma mudança diferenciada. A gente tem vários tipos de mudança. Quando eu falo de verbo no passado, eu vou ter que colocar o verbo no passado sempre quando ele estiver na afirmativa. Então, na afirmativa, he saw the girl, o verbo está no passado. Por quê? Porque quando eu fizer a negativa e a interrogativa, o meu verbo ele vai para a base, já que eu tenho que colocar o auxiliar. Então, assim, eu tenho que saber de qualquer maneira o verbo no passado para eu poder reconhecê-lo na frase. Imagina lá na prova, está escrito, coloque a frase na negativa desta oração aqui é qual? Se eu não sei que o verbo se no passado é só, como é que eu vou fazer a negativa? Se eu tenho que botar o verbo na base. Então, olha só, são vários detalhes que vocês já tinham que estar praticando há muito tempo. Então, agora é hora de botar a mão na massa. Vai fazer os exercícios, vai tirar dúvida, cata mais exercícios, tem que praticar, tá? E aí a gente se vê na próxima, beleza?